Diário não oficial do Brasil. Dia 91/366, 31 de março, terça-feira, ano 2. Há 56 anos, um grupo de militares tomou de assalto o país. Com 21 anos de luta, conseguimos nos livrar parcialmente do rastro de morte e corrupção, da destruição do país, com inflação, gastos faraônicos com obras desnecessárias e total descompromisso com a verdade. Esse momento entrou para a história como um momento sujo e sangrento, um país desgovernado, onde o salário do trabalhador escorria por entre os dedos, levado pela inflação, com recorde de fome e miséria acentuando a desigualdade e com castas de inimputáveis, os militares, o judiciário e os políticos biônicos. O DNA desse torpe período está aqui, sendo glorificado pelos agentes funerários que hoje ocupam o país. Um dos períodos mais graves da nossa história, sendo comandado por um genocida saudoso dos porões da ditadura, inspirado por estupradores e torturadores e com uma narrativa da história que é um verdadeiro estelionato. Dia 90 de 366, 30 de março, segunda-feira, ano 2. Completamos 3 meses do pesadelo genocida do ano 2, em grande estilo. A mídia corporativa agora esboça críticas ao ex-capitão. O homem que glorifica a Ustra jamais poderia ter chegado onde chegou. Uma parte dos seus seguidores são fanáticos. Parte tem seus interesses representados e uma outra parte foi convencida por essa mídia que hoje, ainda bem, ensaia algum constrangimento e se esforça em se desvincular da responsabilidade. O inimigo-alvo dos seus seguidores fanáticos, agora, além do povo que insiste em não morrer tão facilmente com o vírus, é a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o jornal O Estadão, um passeio pelos mercados de Brasília e periferia no domingo demarcou a separação entre o disfuncional e o mundo civilizado. Será? Quais os indícios que se tem de que ele já pertenceu a esse mundo algum dia? Dia 89 de 366, 29 de março, domingo, ano 2. Enquanto o mundo já apresenta o assustador número de 33 mil mortos, sendo os mais atingidos Espanha, Itália e Estados Unidos, países com saneamento básico e condições de habitação muito melhores que as nossas, o síndico genocida e seus parças passeiam. O Twitter apaga as postagens do capitão porque, afinal de contas, conclamar as pessoas à rua é um ato criminoso. Até o Twitter entende, mas o disfuncional continua na sua busca frenética, esgrimindo a caneta Bic por alguma oportunidade de aproveitar o vírus e a ocasião para perpetrar novos crimes. Em artigo, o jornal GGN chama as manifestações que acontecem sob a batuta do síndico de influenza asnina, nada mais apropriado. Dia 88/366, 28 de março, sábado, ano 2. Covid-19 Brasil. 3.935 casos e 104 mortes. 1. O síndico disfuncional, representante de aluguel da fração mais torpe dos interesses do capital no país, aprofunda a demonstração da sua total incapacidade para a função que ocupa e a sua relação com a sociedade passa a ser toda judicializada. 2. A propaganda não licitada do governo para fazer campanha contra as medidas de isolamento e gerar conflito foi proibida pela Justiça. A Secretaria de Comunicação, aquela cujas ações são suspeitas de se conectarem com os interesses negociais particulares do secretário, apagou as postagens, as propagandas e agora nega que a campanha tenha existido algum dia. Era interessante descobrir se o dinheiro voltou aos cofres públicos e se foi redirecionado para a saúde da população. 3. Como o comando já estava dado, as carreatas ocuparam as faixas de asfalto, exigindo que os corpos dos trabalhadores sejam expostos em transporte público e postos de trabalho insalubres. Em alguns lugares, as carreatas, teriam sido recebidas com impropérios, panelas atiradas, ovos e esterco. Penso que essa reação é inadequada, porque há o risco de que se fertilizem, se fortaleçam em alimento adequado e se multipliquem os sociopatas.
4. A mensagem é explícita. Pessoal, na moral, morre aí para que nós possamos garantir nosso fluxo de caixa. Num país em que a economia já estava numa das piores crises da história, o sacrifício que a elite que anda de carro blindado propõe é esse: a morte de trabalhadores e suas famílias. Uma roleta russa sem propostas ou soluções para a preservação da vida dos que não podem se proteger dentro de uma SUV. Na Itália, os mortos já chegam a 10 mil e as carreatas que acontecem nas cidades são de caminhões do exército carregando corpos. De 87/366, 27 de março, quinta-feira, ano 2. Quais são os cenários possíveis para o país? A morte, a morte e a morte. São as três possibilidades sob a batuta do abutre que ora ocupa o Planalto. Existem milhares de formas de se pensar soluções para a vida e para a economia durante a maior guerra que o país já enfrentou. A maior parte delas passa necessariamente por colaboração e solidariedade e gestão. Mas a resposta inicial posta é de impor um regime de força, sem proposta e sem noção, na base do quem manda aqui sou eu, pô. Mas tem oposição e tem racionalidade. Tem uma renda mínima. Infelizmente foi aprovada apenas R$600, com a possibilidade de mães e avós que criam filhos e netos sozinhas receberem em dobro toda a costurada, apesar do executivo. Enquanto isso, o governo gasta R$4,8 milhões em uma propaganda sem licitação para convocar carreatas da elite trombadinha que defende que os trabalhadores morram e se matem no lugar deles. Uma carreata, claro, e não uma concentração ou passeata como das outras vezes, que é para que possam eles se protegerem do vírus. Em Porto Alegre, onde a carreata foi antecipada, as janelas responderam muito apropriadamente com panelas atiradas nos carros. 4. Quantos respiradores ou ventiladores poderiam ser comprados com esse dinheiro gasto irregularmente em propaganda criminosa? O país tem apenas 65 mil ventiladores, o equivalente a 3 equipamentos para cada 10 mil habitantes. A evolução da doença hoje é maior do que na Itália para o mesmo período. O SUS tem apenas 46,6 mil desses equipamentos. Em alguns casos, as pessoas precisam permanecer até 20 dias no aparelho para recuperar. Então, o colapso do sistema é uma conclusão óbvia. Há reservas, há formas negociadas de suprir a necessidade das pessoas e das empresas, especialmente das pequenas e médias empresas, que possivelmente terão mais dificuldades com o baque. Mas os abutres apostam na morte. O ex-capitão, assim como o seu general de estimação, continua vivo, apesar de idoso. Prefere importar o discurso fascista, do qual a Itália hoje se arrepende e lamenta, para expressar com precisão a sensibilidade da elite trombadinha brasileira que só galga o lugar que ocupa, escalando mortos. Dia 86/366, 26 de março, quinta-feira, ano 2. 1. O coronavírus passa a definitivamente dominar a cena. 2. A mídia corporativa faz jogo de cena e pede ao senhor presidente para retirar-se. Assim, muito respeitosamente, indignada, reafirma o título, chama de presidente, não de miliciano, inadequado, energúmeno ou assassino. A um presidente, ainda reconhecido como tal, não se diz simplesmente para se retirar. Não há como desviar de um embate político. É preciso demonstrar a inépcia, a insustentabilidade, a desqualificação. Não dá para acreditar que possa ser como uma simples ordem ou um pedido bem comportado para que se retire. Conversa para boi dormir. Anestesiado. 3. O disfuncional em questão encerra a expectativa em rede social. Não. Bom dia. 4. Este poderia ser o resumo do absurdo que o país vive hoje, mas não é. Já temos 77 mortes numa curva para os primeiros 30 dias, muito mais acentuada que a da Itália e numa aposta mais assassina que a do governo italiano. 5. O ministro da Saúde, retirado de cena como especialista e retomando como apoiador incondicional, havia pedido ao Tchutchuca 410 bilhões de reais para enfrentar a crise.
Ao que parece, uma farra sensacional, compatível em desdém com a admissão do risco de morte da população nas ruas em sacrifício urgente pela vida da economia com problemas respiratórios crônicos. Disciplinado, assim como o chefe diz e desdiz, o ministro desdisse. Um pequeno erro de 400 bilhões. Para o sistema de saúde, esse que ele tentou desmontar antes da pandemia, basta 10 milhões. 6. Bannon gasta todo o seu repertório de baixo nível por aqui e o síndico disfuncional se supera. Todo dia temos um absurdo novo que é para nos mantermos ocupados. A frase da vez foi: brasileiro pula em esgoto e não pega nada, nem leptospirose ele pega, não pega nada. Deve estar se referindo aos seus 57 milhões de eleitores que sabe-se lá por quê pularam nessa fétida opção. Como diz o povo guajajara, em Bolsonaro. Fora Bolsonaro, você não presta. De 85/365, 25 de março, quarta-feira, ano 2. 1. O Ministério da Saúde, é claro, segue os passos do síndico disfuncional. Não é bom para os negócios sair em plena pandemia. Melhor mudar o discurso, alinhar e focar no que interessa. Todos querem o povo na rua. A economia tem que funcionar e alguns idosos não farão muita diferença. Pode até ser bom para os custos. O ex-capitão e o general anunciam que não temem o risco. Fazem pouco caso. Provavelmente bebem da mesma água de Kate Richard e se acha eterno. Ficamos observando e tentando não pensar certas coisas. Difícil conseguir. 2. O vice contesta. Afinal, nem mesmo ele consegue manter a crença no chefe. Do mundo e dos porões de que vieram, tenente ou ex-capitão não mandam em general. Assim, enquanto um fala, o outro não cala. 3. Para liquidar de vez com o pouco que resta, se resta, de credibilidade e liderança, os governadores dispensaram a presença nefasta que mais atrapalha que ajuda em momento de decisão e buscam outros caminhos para efetivamente cuidar dos seus estados. É verdade que ele ainda tem a tal caneta Bic, mas a tinta não dura muito, porque tudo que escreve sobrescreve, faz e desfaz medidas provisórias como quem troca de roupa. 4. Continuam repetitivas e monótonas as falas descompensadas, apopléticas, disfuncionais, comandos bizarros para que a população se entregue aos desígnios da morte e alcance a salvação dos fluxos de caixa. Alguns acreditam. Como diz o povo terena, e pique papa Bolsonaro, fora Bolsonaro.